agradecer a Luísa, a Regina e a vocês pelo espaço, né, pela oportunidade, pela confiança. Sempre é uma bênção servir, né? E falar em nome do Evangelho, em nome do Espiritismo, é um grande desafio. Hoje eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint para passar para vocês, mas por necessidades espirituais, né, quiseram que fosse mais a base da inspiração do que da tecnologia. Então que assim seja, né? Jesus nos inspire nessa fala de hoje, em que a temática que a gente vai trabalhar vai ser a temática dos dois ensinamentos, que é uma reflexão que eu já faço há alguns anos, né, desde que eu entrei no movimento espírita, e que toca muito meu coração, que me tocou muito quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez. E a gente vai dialogar um pouco sobre. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade. Se alguém tiver alguma sugestão, também fique à vontade. Mas não estou aqui CEO da verdade, né? Simplesmente estou tentando contribuir e passar um pouquinho sobre uma ótica pessoal, inspirada, mas o movimento espírita pede o raciocínio, né, a fé raciocinada, e como diz Emmanuel, né, também pede a razão iluminada. Então que a gente saiba casar esses dois movimentos. E antes de propriamente iniciar no tema em si, eu tenho uma pequena dinâmica para fazer com vocês. Qual a cor que vocês estão enxergando aí? Amarelo. Verde. Verde, amarelo. Verde limão. Verde, limão. Verde limão. Eu tô dentro amarelo. Quem está vendo verde, levanta a mão. Eu tô dentro amarelo. Verde, limão. Verde limão. Quem está vendo uma outra cor? Às vezes descobre que é daltônico hoje. Amarelo, verde, verde, limão. Alguma outra cor? Bom, pelo menos 3 cores então surgiram aqui. Por que eu gosto de fazer essa reflexão inicial? Vejam bem, em teoria a gente está num grupo homogêneo, em teoria no mesmo tempo e espaço, minimamente homogêneo, porque somos espíritos ou simpatizantes do Espiritismo. Em teoria no mesmo tempo e espaço, olhando todos para uma única cor, e a gente não chegou a um consenso. Seja por diferenças conceituais, seja por diferenças visuais, seja por diferenças outras. Se a gente não consegue entrar num consenso sobre uma única cor, quem dirá sobre a interpretação do Evangelho? Quem dirá sobre as palavras que o Mestre nos trouxe há 2000 anos atrás? Por isso, as várias vertentes do cristianismo no mundo, por isso as várias vertentes religiosas que vão se derivando de tempos em tempos para tentar explicar Deus, para nos trazer, né, a mensagem do mais alto até nós. Por isso, os Espíritos vieram até nós, porque perceberam que as nossas interpretações estavam desvirtuando muito da simplicidade e da essência do Evangelho do Mestre. Por nós batermos cabeça, tentando convencermos uns aos outros se era verde, se era amarelo ou verde-limão, esquecemos da beleza que a cor traduz, que as cores do Evangelho traduzem sobre as nossas vidas. Às vezes, debatendo sobre conceitos outros, nos esquecemos da essência. E por isso que essa temática de hoje vai nos permitir celebrar o aniversário da casa, com os 92 anos, retomando sempre a base. Sempre temos que retomar a base, as origens. Pois está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Amor e instrução, as duas asas, como diz Emmanuel, para que o Espírito de fato alce voos mais elevados na estrada do progresso e da evolução. Um não sobrevive sem o outro. Um não caminha ou não alça voos elevados sem o outro. O amor por si só, sem o conhecimento, não se faz. O conhecimento sem o amor não permanece. Como diz Paulo, né? Conhecimento sem amor, né, somente infla, né, não edifica. É necessário o amor para edificar o conhecimento. Mas também é necessário o conhecimento, essa fé raciocinada, para que a gente atinja as compreensões maiores do amor através de uma fé raciocinada, dessa razão iluminada que é
para a nossa vida. Então, nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre essa temática, sobre esses dois ensinamentos, presentes lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar pelo mais fácil, vamos assim dizer, se é que é mais fácil, seriam instruí-los. Vivemos nós a era do intelectualismo, a era do conhecimento, da razão. A ciência nunca evoluiu tão rápido quanto no último século. Estamos galgando progressões intelectuais gigantescas. Porém, a moralidade, vez ou outra, vem vacilando. Se o conhecimento vem evoluindo muito, vem o Espiritismo casar a necessidade do conhecimento e da razão ao estudo do sentimento. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, nos diz que o conhecimento e o estudo da doutrina espírita demanda disciplina produtiva, com esquecimento de nós mesmos. Disciplina produtiva com esquecimento de nós mesmos. É necessário, então, dedicarmos um estudo sério, firme, sistematizado, constante e com disciplina, esquecendo a nós mesmos, para que a gente se aprofunde, para que a gente penetre nos conhecimentos sublimados do Evangelho. Daí a necessidade de estarmos em grupo, estudando na casa espírita, de lermos em casa, assistirmos palestras, relermos. Vinha para cá conversando com os dois amigos de Perdões, Zé Renato e Janaína, e falava que terminei de reler semana passada Paulo Estevam. Já pretendo reler de novo, porque cada releitura é um novo olhar sobre a obra, e cada releitura você é um. Cada releitura você vê a cor de uma outra forma, de uma outra visão, sobre uma outra perspectiva, sobre um outro formato. Então é necessário disciplina constante, produtiva. E continua Kardec, né? A própria introdução do Livro dos Espíritos nos dizendo: é necessário muito tempo, para que o conhecimento espírita se edifique em nossos corações de uma maneira a reverberar em nosso entorno e, sobretudo, dentro de nós. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos dizer, através do mentor Aulus, bem no capítulo 1, que estudava a mediunidade desde o século XVIII, 1700 e alguma coisa. Aulus dizia para André Luiz. Aulus, que seria nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o mentor, né, o cooperador do André Luiz nas discussões sobre o tema mediunidade. E aí ele humildemente disse: André, me interesso pela temática da mediunidade desde 1700 e alguma coisa, mas ainda não sei nada. Quase 200 anos estudando um único tema, e um irmão desse veio dizer: ainda não sei nada. A frase do filósofo bate mais forte em nós: só sei que nada sei. E isso é a mágica do conhecimento, porque quanto mais nos aprofundarmos em algo, mais veremos que nada sabemos sobre aquilo. Quanto mais nos mergulhamos profundamente sobre uma doutrina, sobre um conceito, mais a gente vai vendo as nossas deficiências e as amplitudes deste conhecimento divino que transcende as habilidades e potencialidades humanas. Isso é importante, porque a casa faz 92 anos. O irmão Aulus estudava mediunidade há 200 anos. Tempos ainda muito curtos perante a eternidade do Espírito. Muito curtos. Não temos a pretensão de vencer a nós mesmos em uma ou poucas existências. Serão necessárias várias e várias existências, vários e vários séculos e milênios de aprofundamento sobre as doutrinas do Cristo. Emmanuel mesmo disse que teve a oportunidade de participar de estudos em esferas elevadas a respeito do Evangelho e ele se sentia um crocodilo. Emmanuel se sentia um crocodilo, ouvindo os irmãos de planos mais sublimados debater as mensagens do Evangelho. Emmanuel se sentiu um crocodilo. Imagine nós, onde estamos então nessa caminhada da absorção do conhecimento do Evangelho. André Luiz, no livro Estude Viva, tem um prefácio, aliás, tem dois prefácios, né? Geralmente os prefácios dos livros do Chico são feitos pelo Emmanuel. Nesse Estude Viva, tem um prefácio do Emmanuel e tem um prefácio do André Luiz. E André Luiz faz um prefácio belíssimo que merece um estudo aprofundado somente sobre o prefácio que André Luiz faz no Estude Viva. Ele começa a falar a importância do estudo para o espírito.
ele começa a falar a importância do estudo na casa espírita, dizendo e reafirmando um pouco de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, que o estudo da doutrina espírita demanda o esquecimento de nós mesmos. E ele ainda assevera, destacando a obra e nos diminuindo. Destacar a obra e nos diminuir. Muito importante, muito importante. Sempre em que nos propusermos a estudar o Evangelho, estudarmos o Espiritismo, temos que dar destaque à obra, à doutrina, e não a nossa. E não a nossa vaidade, aos nossos quereres, aos nossos conceitos, se é branco, se é amarelo, se é verde limão. A obra. A obra de amor, a obra do conhecimento, a obra da verdade, a obra do Cristo. Porque a obra não nos pertence, o Espiritismo não nos pertence. O Espiritismo pertence a Jesus. Sob a coordenação dos Espíritos, ele foi enviado à Terra. Aliás, é Humberto de Campos que diz em uma de suas obras, não me recordo em qual, quando ele vai narrar o encontro das potências angélicas que governam a Terra com Jesus. Em determinado momento, esses espíritos chegam até o Cristo para fazer um relato de como está a evolução dos seres vivos na Terra. Dos seres vivos. E aí vai passando pelos reinos animais, minerais, vegetais e chega nos seres humanos. E o Evangelho já tinha sido postulado, porque Jesus já tinha encarnado na Terra quando ocorre essa reunião. E quando Jesus então pergunta: e os meus filhos de coração, como estão? Como estão os humanos na Terra, perante já esse milênio vencido, pós-instituição do Evangelho na Terra? O anjo que o coordenava a reunião baixa a cabeça, meio desanimado, meio triste, relembrando as cruzadas que ocorriam em seu nome, as inquisições já pululando nas cátedras da Europa, e diz para Jesus: mestre, não vai muito bem. O homem vem esquecendo do Senhor, privilegiando a si mesmo. Jesus então medita um pouco e assevera: levantarei então que a nossa contribuição para o grupo tem que ser tão importante quanto a contribuição que o grupo dá para conosco. Eu dou, mas também recebo. Eu recebo, mas também dou. É uma via de mão dupla. Muitos vêm até o Cristo no sentido unilateral de que somente receber. Eu venho em casa espírita só para dar um passe, porque o bicho está pegando. Hoje o dia foi difícil, vou aqui tomar um passe. Eu tomo um passe, vai embora feliz, vai embora. Está bem. Recebe, recebe, recebe. Mas nós já temos a consciência e a capacidade de compreender que não basta somente receber. É necessário aprender a dar. Aliás, é dando que se recebe. Dai-vos e será dado, já nos disse o Cristo. Nós já temos a capacidade de oferecer algo, alguma contribuição para a casa espírita, uma limpeza, um curso, um passe, uma recepção, uma divulgação. Nós já podemos contribuir de alguma forma com a doutrina consoladora. Porque a doutrina consoladora, o Evangelho do Mestre já contribui para conosco há muito tempo. Há muito tempo. Antes mesmo de nos aceitarmos quanto espíritas, nós já éramos auxiliados pelos Espíritos. Então nós temos o dever consciencial de receber. Naquele movimento que o Arthur Valadares costuma fazer em suas palestras, saindo daquela conceituação de multidão e nos tornarmos de alguma forma seguidores do Mestre. Porque dentro dos estereótipos que existe o estereótipo daquele que nega Jesus, que não é o caso nosso aqui hoje. A gente já saiu dessa fase. Aqui todo mundo em maior ou menor grau já aceita o Cristo. Passamos então à fase da multidão, que é a fase daqueles que reunimos os montes, as multidões, e iam até o Mestre em busca das curas, dos milagres, de receber. De receber. Atraídos pela luz do Evangelho, atraídos pelo magnetismo do Cristo, a gente ia, como uma mariposa vai pela luz, vamos atraídos até Ele com o fim de receber. Muitas vezes viemos à casa espírita com o intuito de receber, mas sem dar, somente com o intuito de receber. A virada de chave é quando a gente sai da condição de multidão
passamos a multidão de discípulos do Mestre, que já compreendem a necessidade e a importância de não só mais receber, passando também a dar, a contribuir, a servir, a trabalhar, a ofertar, a divulgar, a falar, a escrever, a limpar, a cooperar. Porque é da lei que todos trabalhem e cooperem pela edificação do reino do Cristo na terra. Para que um dia, daqui milênios, muitos servindo, muito trabalhando, muitos estudando, modifiquemos a caractere do discípulo para apóstolo. E aí são essas figuras angelicais que vêm materializadas na terra. Um Francisco de Assis, um Francisco Chico de Xavier, uma Irmã Dulce, uma Maria Teresa, figuras que materializam o serviço, a caridade e a brandura do Mestre na terra. A figura apostolar, que ainda não nos pertence, muito longe. Estamos aqui hoje entre a condição de multidão e a condição de discípulo. Assumamos então a responsabilidade de nos reafirmarmos enquanto discípulos e seguidores do Mestre, à luz da doutrina consoladora. Passemos a contribuir com as nossas potencialidades, com os nossos talentos, semeando, multiplicando, para que o seu Evangelho nasça nos nossos corações. Fundamental, fundamental. E essa contribuição edifica e reafirma a necessidade do estudo. Muitos companheiros de casa espírita, com muitos anos de doutrina, dizem que já não frequentam mais porque já leram todas as obras do Chico. Quantas vezes a gente não ouviu, né? Eu não vou lá mais no grupo de estudo, não, porque eu já li tudo, já não tem mais nada para aprender. Que o amor se materializa através da Boa Nova, pelo Consolador prometido. Está num fragmento de Casimiro Cunha, em que ele diz: se indagássemos ao Cristo qual o caminho da felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade. A caridade se materializa através da Boa Nova espírita, como ponto nevrálgico e fundamental da transformação dos corações humanos em rumo a Deus. No capítulo Horto de Célia, do livro 50 anos depois, Célia, num diálogo belíssimo com seu pai, sem o saber, através da psicografia do Chico, por Emmanuel, vai nos dizer e aconselhar para o seu pai: vá e pratique a caridade material, que era um senador romano riquíssimo. Vá, faça a caridade material, alimente os famintos, levante os caídos, acolha as viúvas, acolha as maternidades abandonadas, porque a prática da caridade material te permitirá a compreensão e a materialização da caridade moral. E a prática da caridade moral te levará então à compreensão de Jesus. Emmanuel, capítulo Horto de Célia, 50 anos depois. Livro belíssimo também, Célia, né? Que espírito, que espírito. E nos mostra o porquê da necessidade da caridade. Porque ela é praticada constantemente, com disciplina, com devotamento, com abnegação, como nos diz o Espírito de Verdade, também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Devotamento e abnegação, eis as duas práticas necessárias para que o Espírito se emancipe. De maneira segura, nos levarão à emancipação e à compreensão de Jesus. Então a caridade já é possível para todos nós. Não só a caridade material, que é mais simples de fazer, uma doação, uma cesta básica, mas a caridade moral, de falar coisas boas, de trabalhar, de falar, de abraçar, de acolher. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O que seria então caridade segundo Jesus? Qual o conceito de caridade segundo o Mestre? E a espiritualidade nos responde: benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Comecemos pelo mais difícil: perdão das ofensas. Perdoar.
pisa no nosso calo, a gente já vira um gato. Mas o perdão talvez seja um dos pontos iniciais da compreensão do amor. Quem não perdoa, ou quem ainda não aprendeu a perdoar, pouco ou nada ama. Porque o perdão das ofensas é ponto fundamental da desvinculação com o nosso passado, da libertação das algemas que nos vinculam ao nosso pretérito. Por que reencarnamos na Terra? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, com o intuito de atingir a perfeição, diz a espiritualidade. Evoluirmos. Como que a gente vai evoluir, subir, galgar proteções mais elevadas, se a gente ainda está preso no passado? Naquele que a gente ainda não aprendeu a perdoar, nos vínculos de casa, sobretudo temporal, que é onde estão os nossos débitos mais pesados. A gente não tem um bom trato, um bom relacionamento ainda, um pai familiar, um tio, parente, mãe, irmã, filho. A gente ainda tem dificuldade de, pelo menos, ter um bom trato. Então está bem, não precisa desenvolver aquele amor platônico que a gente ainda não tem, mas pelo menos não se tratar, porque talvez na vida passada você tenha matado aquela pessoa. Se você pelo menos tratar bem, já é um grande passo. E assim a gente vai, de processo em processo, porque o perdão é um processo, o perdão é uma etapa, o perdão não é uma escada evolutiva. O perdão ele é um constante fazer, um constante evoluir, ele não se dá de um dia para o outro. Ele vai sendo construído, meditado, formulado, cativado, sentido, compreendido, até que um dia você está lá acolhendo a pessoa que te feriu. Como narra Emmanuel no Paulo Estevam, quando Paulo já acabou de ser renegado pelos pais, pelos amigos, e está lá perdido, indo atrás de Jesus, como nós, meio barata tonta, perdido, sem saber o que fazer, e ele dorme numa caverna perto de Tarso, sonha com Estevão e Abigail, que se aproximam dele. Na hora que ele vê Estevão, que ele tinha acabado de condenar a morte do auto-perdoar, o auto-perdão é ponto nevrálgico também dessa evolução. E Jesus não perguntou a Paulo o que ele tinha feito. Não perguntou. Paulo, então Saulo, tinha acabado de iniciar uma das maiores perseguições ao Evangelho. Tinha dado início ali a uma das maiores perseguições que duraria séculos contra os cristãos. Matou de uma maneira horrível, talvez um dos maiores apóstolos do Cristo sobre a terra, que foi Estevão. E ainda assim, Jesus o chamou e o permitiu que trabalhasse no seu Evangelho. Em nenhum momento perguntou o que você fez ou deixou de fazer. O amor apaga a multidão dos pecados. Não importa o nosso passado, não importa as bobagens, não importa o que a gente pensou, o que fez, deixou de fazer. O que importa é o que a gente vai fazer. O que a gente quer fazer. Para onde a gente quer ir. Para onde vamos nos direcionar. Para onde vamos nos encaminhar. O que eu quero da minha vida. Por que eu estou aqui hoje, uma quarta-feira à noite, refletindo sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho? Quais os direcionamentos eu quero para mim? Se não o amor, se não a caridade, se não a proposta do Cristo. Perdoai-vos uns aos outros. Não uma, mas 1 milhão de vezes. Fundamental trabalharmos isso dentro de nós. Fundamental. Me recordo ainda do capítulo 3 do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos narra as primeiras pregações do Mestre. Jesus ainda não tinha conhecido os apóstolos, e antes de iniciar o chamamento dos apóstolos para si, adentra em Jerusalém e fica meditando, orando, pedindo inspirações do Pai. Ao longe, doutores da lei o observavam, simples, irônicos, eles simples, com as fisionomias ali da Galileia, de Nazaré. Começam a fazer piadinhas em relação a ele, até que um dos juízes, o mesmo que o condenou ao Calvário, Anã, chega até ele e pergunta: que fazes na cidade, Galileu? Jesus então responde: venho edificar o reino de Deus. E ele irônico, rei: como assim edificar o reino de Deus? Quem é você? És por acaso um príncipe poderoso, tens recursos? Aonde edificarás o reino de Deus? Não sabes que os romanos governam Jerusalém? Venho edificar o reino de Deus nos corações dos homens.
proposta do texto é essa: a edificação do reino de Deus em nossos corações. Porque o reino de Deus está entre nós. A gente só ainda não achou completamente, ou não foi edificado. Jesus então vem para que este reino seja edificado e nos traz postulados, dicas, conselhos, ensinamentos para que essa edificação se dê de maneira segura, concreta, firme, pouco a pouco, gradualmente. E o Espiritismo é mais um tijolinho dessa edificação do reino de Deus em nossos corações. A prática da caridade vem ali ser muitas vezes o cimento que faz com que o tijolo fique grudado no outro. E ser caridoso pressupõe o perdão, mas pressupõe também a indulgência com as imperfeições alheias. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. O que é ser indulgente? Que muitas vezes se confunde com o conceito de perdão. Mas ser indulgente guarda uma relação com a tolerância, com a paciência. Não ficar apontando o erro do outro. Não ficar sendo muito duro, muito rígido, no sentido das imperfeições do outro, se esquecendo que as nossas imperfeições ainda gritam dentro de nós. Olhamos muitas vezes, o cisco do olho do companheiro e esquecemos da trave que está no nosso olho. Olhamos muitas vezes a pequena imperfeição do outro e esquecemos a grande imperfeição que está dentro de nós. Esse é um conceito que se encaixa em indulgência. Focar em si, focar no objetivo de auto-melhoria, de auto-reforma, de auto-aprimoramento. E deixar o outro ser como ele quiser, como diz o Chico, aos outros deixe ser como querem ser. A mim dou o dever e a obrigação de ser cada dia melhor. Porque nós, meus irmãos, não modificamos absolutamente ninguém. Os pais no máximo conseguem educar e influenciar os filhos. Mas se o filho for rebelde, ele vai embora. E às vezes a gente ainda tem a pretensão de querer mudar o outro. Não, eu vou mudar aquele meu irmão. É conceituar lógico, é da lei. Que se eu estou melhor hoje, as minhas vibrações se tornam melhores, o meu comportamento se torna melhor, a minha fala se torna melhor, a minha conduta se torna melhor. E eu vou contagiando todos que estão ao meu entorno. Vamos contagiando. As pessoas vão te observando. Qual é a melhor forma de evangelizar? Falando ou exemplificando? Estou falando aqui hoje para vocês. Talvez amanhã eu já não lembre quase nada do que foi sendo dito, porque as palavras vão, se perdem. Agora o exemplo arrasta. O exemplo puxa. Geralmente a gente lembra das ações do outro. Daquele seu parente que trabalhava cedo, do seu pai, do seu avô, que acordava cedo para pegar a enxada e trabalhava dia após dia para sustentar os filhos. Daquele exemplo de casa, da mãe, do irmão. É o exemplo que arrasta. É o exemplo que doutrina. É a mudança de comportamento que vai cativando. E cativar é amar. Quando eu cativo pelo meu exemplo, eu não preciso falar uma palavra. Não preciso falar uma expressão sequer. Então, se você quer mudar o comportamento no seu entorno, comece mudando a si mesmo. Porque as pessoas te observarão. Tenho a plena certeza disso. E estão te observando. Observam os seus mínimos detalhes. Tudo. Inclusive, quando você se afirma espírita, vão observar um bocadinho mais ainda. E quando você escorregar, vai lá o espírito. É lá o espírito pela vontade. Vai. Tem um amigo meu, que uma vez estava lá de Candeias, próximo aqui. Estava assistindo um jogo de futebol num restaurante com outros amigos. Aí aconteceu um lance esquisito. E aí ele falou: nossa, tomara que tenha quebrado a perna. O jogador adversário. Todo mundo, na hora, já olhou para ele. Uai, mas você não é espírita? Na hora. Ninguém era espírita, só ele. Foi um deslizezinho lá e ó, chegou, mas tá tão certo. Exatamente. Então, a gente está sendo observado o tempo todo. Lá mesmo na hora do jogo de futebol, cabeça quente, a gente fala umas bobagens. Ó, todo mundo na hora parou do jogo, olhou para ele, mas você não disse que é caridoso? Isso não é caridoso que você falou, não. É isso, nós somos observados. E a gente não precisa falar muita coisa. Basta fazer, basta exemplificarmos, basta nos movimentarmos para o bem, que o bem virá em nosso entorno. É da lei, o bem puxa, o exemplo arrasta. Quer começar uma campanha do quilo, vai lá e faça você ter. Você vai ver, o pessoal vai vir aos poucos. Vai ver. Quer começar um serviço, seja o primeiro a chegar e o último a sair.
exemplifique o que você fala, exemplifique o que você deseja, exemplifique as boas obras, exemplifique os bons comportamentos, as boas palavras, os bons pensamentos. E, consequentemente, você mudará o seu entorno, inclusive aquele seu parente difícil. Me recordo, não sei qual livro, mas é de Humberto de Campos, em que ele narra, né, que o espírita tinha acabado de adentrar a doutrina espírita, estava todo empolgado com as mensagens da Boa Nova, com as mensagens, né, de transformação, e tinha se dedicado então a servir. Ele começou a servir, até que em determinado dia ele começa a ter problemas no trabalho com o chefe dele. O chefe dele, pessoa de difícil trato, muito rígida, muito dura, e ele não estava conseguindo ser evangélico, não estava conseguindo ser cristão no trabalho. Conseguia ser cristão em todos os locais, mas chegava no trabalho e ele escorregava. E ele falou, não, se eu ficar aqui, eu não vou ser cristão. Então acho que é melhor se eu sair daqui, porque senão eu vou brigar com esse meu chefe e eu vou derrapar aqui na prática do bem e da prática da caridade. E aí ele pede para sair. No dia que ele vai pedir para sair, na noite anterior, ele tem um sonho com o mentor dele. Ele fala, meu amigo, por que você vai sair? E aí desabafa, meu chefe, não dá. Ele não está me permitindo ser cristão. Falo com ele, vou conversar, ele não fala nada. E aí o mentor dele diz, mas quem disse que você irá transformá-lo pelas suas palavras? Está aqui na sua programação que você necessitará exemplificar por 5 anos, 4 meses e 3 semanas ao lado dele os seus exemplos cristãos, para que após esse tempo, a semente que você plantar nele brote. Ele te observará durante todo este tempo, e após esse transcurso de tempo, ele então se convencerá do que você fala, de fato, é verdade. E aí ele acorda, volta para o trabalho e segue servindo. Somos nós, na casa espírita, mas somos nós, sobretudo, no lar, em casa. Com aquele parente difícil, com aquele irmão que é o teu calo, com aquele... Emmanuel responde que ainda não doeu o suficiente. Dói, ele sente dor, ele sente fome, mas é não o suficiente para ele se mover. Não o suficiente ainda para ele pedir ajuda. Porque o ato de pedir ajuda também é humildade. Ir até o outro e falar, me ajuda, eu preciso de você, também é um gesto que demanda um quê de evolução espiritual. Muita gente, não precisa de ninguém não, eu estou sozinho nesse mundo, eu estou sozinho. Ali o orgulho, falando mais alto e morre ali achando que está sozinho. Mal sabendo ele que é amparado 24 horas por dia, por N e N pessoas, do lado de cá e do lado de lá. Então esse irmão que ainda não se encaminhou, porque não é o suficiente ainda. Tem até um ditado, né? Acho que é hindu, mas isso está em alguma obra espírita, mas tem um ditado hindu que diz, né, que é o cachorro deitado em cima do prego. Está lá sentindo dor, mas por quê? Porque o prego ainda não enfiou o suficiente. Para ele pedir ajuda. Espero que não sejamos nós, né? Que estejamos sentindo essa dor e estamos aqui. A gente sente peçamos ajudas, né? Aprender a pedir ajuda, pedir auxílio. É um grande primeiro passo do reconhecimento do erro e da reforma íntima. Reconhecer os erros para consertá-los, para modificá-los. Aliás, não é nem consertá-los, né? Porque se a gente está equivocado, sem conhecer o Evangelho profundamente, não há uma cobrança muito grande. O problema é que quando a gente conhece o Evangelho, persiste o erro. Aliás, é um sonho de Eurípides Barçanufo, em uma obra do Chico, que eu esqueci o autor, em que ele narra. Humberto Campos não, Eurípides Barçanufo, dormindo lá em Sacramento, foi tomado em sonho determinado dia e levado aos planos espirituais. E lá chegando, se deparou com quem? Com Cristo. Só que na hora que ele olha para Jesus, ele se cai de joelho, mas vê que Jesus está chorando. Eurípides, então, constrangido com aquilo, pergunta, né? Mestre, por que choras? E Jesus não responde. Ele devolve. Jesus, por que choras? Choras pelos que passam fome, pelos tiranos da terra, pelas pessoas abandonadas? Jesus então levanta a cabeça, olha para ele e diz, choro por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho e não praticam. Eurípides então é arrastado de volta ao corpo de uma maneira profunda. No meio da madrugada, acorda e não mais dorme. E nunca mais, desse dia em diante,
Ele deixou um dia sequer de se dedicar à caridade, de se dedicar ao bem, às boas obras, às boas ações. Nós já conhecemos, em menor ou maior grau, o Mestre. Já sabemos que temos que amar uns aos outros. Já sabemos que temos que perdoar as ofensas. Já sabemos que fora da caridade não há salvação. Só temos que pôr a mão na massa, fazer e trabalhar. Por isso que a benevolência para com todos é também uma das vertentes da caridade. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Ser bom para com todos. Bom. E ser bom é um caractere gigantesco. Que pode começar numa pequena semente, que pode começar distribuindo um pão para os necessitados, fazendo uma campanha do quilo, campanha do agasalho. Ah, Tiago, mas isso é tão pouco, é uma pequena obra, né? Às vezes a gente fica se questionando que a coisa não é muito grande ainda, né? Que a coisa não é muito destacada. Meus amigos, são das pequenas sementes que a árvore se faz frondosa. Pequenininhas sementes. Pequenas. Que colocadas na terra, germinam e dão os frutos. Nós conseguimos contar quantas sementes têm um fruto, mas jamais saberemos quantos frutos deram uma semente. A nossa meta é semear. Semear. Porque o divino cultivador, ó, não somos nós. É o Mestre. Ele cultiva nossos corações há tempos, há séculos. E vem arando através da dor e do amor, nos adubando, nos cativando, nos inspirando, fala, vai meu filho, você não está sozinho. Segue adiante, confia e segue. Serve e caminha, trabalha, ama, perdoa. Faça o bem. Dedique-se ao seu próximo. Não perca a fé nas pessoas, na humanidade. Sacrificie, se possível for. Abra mão de próprias vontades, de próprios desejos, em prol dos necessitados, em prol daqueles que estão em seu entorno. Porque o milagre do Evangelho se fará em nossos corações. Que possamos abrir mão de nós mesmos em prol daqueles que necessitam de um amparo, de um abraço, de um conforto, de uma consolação. Nós somos instrumentos do Consolador prometido. Fomos trazidos à escola do Espiritismo com uma obrigação pretérita ainda muito elevada, de servir, trabalhar, divulgar. Divulgar a Boa Nova é uma das maiores caridades que podemos fazer em nome do próprio Espiritismo. Divulgar a Boa Nova através da doutrina espírita é uma grande caridade que podemos fazer. Trazer um irmão para a casa espírita, dar um livro espírita para alguém, inspirar o outro a servir, a reerguer, a levantar um caído moralmente, orando por ele, conversando, ou silenciando, se preciso for, e estendendo a mão. As possibilidades de amparo são gigantescas. E eu vou dar duas propostas para vocês antes da gente finalizar essa noite de hoje, mostrando que a benevolência ela se estende de uma maneira muito mais simples que a gente imagina e muito mais próxima do que a gente espera. A primeira delas é fazer uma proposta para vocês, como dever de casa, que todo mundo, quando sair daqui hoje, chegar em casa, pegar o celular, o WhatsApp, mande uma mensagem de texto para alguém que você ama, que você não fala há muito tempo, e diga que está com saudade, que ama essa pessoa. Porque às vezes a gente não fala que ama as pessoas, né? Eu não falava que eu amava, né? Eu tinha muita dificuldade de falar eu te amo. Eu ficava travado, né? Eu tinha criações, né? Criações familiares, a gente não fala eu te amo. Né? Minha esposa me ensinou a falar eu te amo. Foi bom falar eu te amo. Eu fui aprendendo, né? Fui soltando aos poucos e hoje em dia eu falo, meus amigos, eu amo vocês. Então fica a proposta desse primeiro desafio. Chegar à noite, manda um zap para o seu irmão, sobretudo para aquele que você está brigado, falou, você me desculpa aquele dia, você me perdoa, amo você, te feri, te ofendi, a ideia não foi essa.
Ah, Tiago, não tem que pedir desculpa nenhuma, mesmo que não tenha que pedir desculpa. Mande lá, me perdoa, me desculpa, viu? Amo você, que Jesus te ilumine. Só uma mensagem simples assim. Divulgue essas mensagens boas, mande essas mensagens boas para quem você de fato ama. As pessoas precisam ouvir que são amadas, sentir que são amadas. E nesse mundo em que tanto ódio, em que tantas dificuldades são divulgadas, é necessário divulgarmos coisa boa. Temos coragem de falarmos coisa boa. Temos coragem de falar, eu te amo, te quero ver, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te guie. Lá em Campo Belo, eu sou de São João del Rei, tem uma prática que eu adoro muito. Todo lugar que você vai, loja, padaria, supermercado, comércio, banco, quando você vai embora, vai com Deus, viu? Deus te acompanha. Vai com Deus. Não sei se perdões tem esse hábito. Mas Campo Belo é generalizado. Você vai no local, você vai com Deus, viu? Olha uma prática boa, vai com Deus. Olha o que você está desejando a pessoa, vá com Deus. Independente de onde ela esteja indo. Vá com Ele. Vá com Deus. Deus te abençoe, te acompanhe. Falarmos isso, externalizarmos, reverberarmos, para que saia das nossas psiques e adentre aos ouvidos que estão no nosso entorno. Me recordo de uma outra obra do Chico, em que um trabalhador espírita da construção civil estava trabalhando numa obra e ele estava treinando algumas coisas, e aí ele, em determinado momento, dá uma vontade no meio da obra. Era um prédio em construção isso. Que Jesus nos abençoe, ele grita. Ele deu uma vontade, ele gritou. Deu vontade, às vezes a gente tem vontade de falar uma coisa boa e não fala, nem guarda. Ele deu vontade e gritou. Que Jesus nos abençoe. Ele ficou meio sem graça, alguns os outros pedreiros olharam para ele meio torto assim. Ele continuou trabalhando. O pessoal já sabia que ele era espírito e deixou. Ele meio doido, né? Espírito meio doido. Ele deixou. E aí deu eco, né? Reverberou nas lajes, ali na construção. Do nada entra um rapaz correndo, chorando. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem gritou isso? E aí todo mundo apontou ele, foi ele lá. E aí ele, obrigado meu irmão, eu estava a ponto de tirar minha vida. Quando eu ia sacar a arma, você gritou. E a sua mensagem chegou até mim. É a mensagem do Divaldo, quando ele abraça o rapaz na África do Sul. São as potências das pequenas mensagens que, se somadas ao amor, se amplificam. Se amplificam. E nós já podemos fazer isso. Já podemos e devemos falar coisas boas. Eu te amo, vai com Deus, fique bem, estou com saudade, volte logo, quero te ver, vou aí tomar um cafezinho, vai lá, visita, toma um cafezinho, deixa a pessoa desabafar e falar. Mesmo aquela pessoa que não tem muita coisa boa para falar, fica lá, sendo um ouvido extintor, ouvindo as coisas ruins dela, só não devolve, vai lá, toma um cafezinho. Pequenas visitas que afagam, que consolam, mas que sustentam existências pela terra, permitem que ela se conclua. Porque muitas das vezes, por mais que sob sua ótica, por mais que sob seu olhar, aquela existência esteja conflituosa, perturbada, tenha plena certeza, é o melhor que ela pode fazer. Ela está no máximo das potencialidades que ela já desenvolveu, que já alcançou, que já compreendeu. É óbvio, se nós não muito entender o que deve fazer, né? Mas faz, está lá, dando o máximo dela, no máximo de suas imperfeições, que nós também a temos. A nossa meta lá é só estar com ela, abraçar, dar um abraço, dar uma mão amiga. Porque tem algumas existências que vão demorar existências para chegar a um determinado nível de equilíbrio. A nós não compete julgar, não compete fazer nada mais do que lá amparar, auxiliar, cuidar, amar. E eis a segunda proposta da noite. Queria que todo mundo ficasse de pé, para acordar quem estiver dormindo, como já dormindo já. Eu falei muito. E a proposta, né, é que a gente, né, materialize essa benevolência, dá um abraço para o companheiro que está no outro aí. É uma coisa Que benção. Gratidão mesmo. Como fica mais leve quando um coração encosta no outro. E quando a gente abraça, nossos corações se tocam. E eis a mágica do Evangelho. Vocês completam 92 anos. E nesse mês de março eu completo 8 anos nessa vida de doutrina espírita.
8 anos, que tocaram no coração mais profundamente. Eu sou extremamente grato a Jesus, aos benfeitores e a todos que coordenam o trabalho de evangelização no mundo. E eu desejo ao Mestre, desejo a cada um aqui presente, as bênçãos do Pai Eterno, que Jesus possa ter a luz sobre os nossos corações, sobre as nossas consciências, nos permitindo servir, amar, acolher. O Senhor, Mestre, conhece as nossas imperfeições, conhece ainda os obstáculos que temos que superar, mas sobre as Tuas luzes, sobre o Teu Evangelho, sobre essa doutrina como consoladora, receberemos, Mestre, e alcançaremos o objetivo da Boa Nova, edificando de uma vez por todas e eternamente o Teu amor em nossos corações. Ilumine, Senhor, essa casa espírita, esses irmãos, esses companheiros de jornada, para que a Sua doutrina se expanda, se multiplique e frutifique. Dê, Senhor, a Tua luz, a Tua paz, para que saiamos daqui melhores, contribuindo e servindo com o Teu Evangelho. Muito obrigado, irmãos. Que assim seja. Queremos agradecer ao nosso irmão, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, todos que compareceram hoje. Agora nós vamos ter uma sequência. Cadê a irmã Ivone? A irmã Ivone quer fazer uma oração, alguma coisa? Falar alguma coisinha para a gente só pensar, porque a oração dele ficou, mas a irmã sempre tem alguma palavra. Não, somente para colocar. agradecer ao irmão e falar para você, irmão, que a nossa casa não aplaude. A nossa casa dá um coração. Então que você receba o coração de todos nós, a alegria que você nos proporcionou, a mensagem que você fixou no nosso coração, que vai ser muito importante para que a gente continue a nossa jornada. Tenho certeza que ela vai nos fortalecer muito, que ela nos esclareceu muito a respeito de como é importante nos instruir através do ensinamento de Jesus e praticar esse amor que só o Mestre pode nos ensinar. Então agradecemos a você, desejamos a você saúde, esperança, fé cada vez mais, perseverança para vencer as dificuldades do caminho, porque elas estão aí, elas são as nossas oportunidades de crescer, de evoluir, de aprender. Que essas bênçãos que essa casa dá para todos nós sejam também direcionadas a você, aos seus entes queridos, à sua família, à sua vida. E que a espiritualidade que está aqui dentro da Harmonia e Fé possa ser sentida por você. E que você leve daqui a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso convite. Venha sempre. Amém. Que Deus abençoe, né? E que essa noite seja uma noite memorável para todos nós. Que tudo isso que o irmão trouxe para nós seja uma base para a gente amar mais, para a gente aprender mais, para a gente servir mais. Porque não adianta só amar, como ele falou, a gente também tem que dar, não é só receber. E hoje tenho certeza que cada um de nós aqui está recebendo uma bênção muito grande da espiritualidade. Os nossos abnegados irmãos invisíveis estão aqui, jubilosos junto conosco, para celebrar esses 92 anos da Harmonia. Essa casa tão simples, essa casa em que nós, trabalhadores, não temos ainda o conhecimento que gostaríamos de ter, mas já temos o amor que nos é capaz de ter para oferecer. Então nós agradecemos muito e pedimos que todos aqueles que frequentam a nossa casa, todos aqueles que amam o Harmonia e Fé, continuem vibrando para que essa casa seja sempre um pontinho de luz do infinito. Porque um dia o irmão, procurando